Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar início hoje às nossas aulas de história, tá? Com conteúdo, né? Na aula passada eu passei uma atividadezinha para vocês só de nivelamento para eu saber em relação ao conteúdo onde vocês estão de entendimento, tá? Aquela atividade eu li algumas, né? Alguns dos alunos que me passaram, eu li elas. E assim, eu percebi que alguns copiaram da internet, um trechinho ou outro, né? Eu pedi para vocês fazerem com as próprias palavras de vocês, porque eu não queria algo copiado, eu queria justamente saber o que você está entendendo daquele conteúdo, tá? E alguns outros fizeram, né, mais ou menos o que entenderam e tal, eu já validei essas atividades. E aí as atividades daqui pra frente, elas vão ser devolvidas ao professor, né, para mim, por meio da plataforma do Google, tá? Aquele Google Classroom que a gente está utilizando, que os professores já utilizam com vocês desde o ano passado. Então, os alunos que já me enviaram essa atividade não precisam me enviar novamente. Eu já validei, já tá tudo ok, tá? As devolutivas pela plataforma eu quero só a partir da próxima, né? Que eu vou passar para vocês amanhã. Na aula de hoje eu vou passar só o conteúdo, vou explicar o conteúdo, né, do ano anterior, pra gente dar uma revisão rápida e finalizar o conteúdo. E aí, na aula de amanhã eu vou passar uma atividadezinha para vocês, bem simples, tá? E outra coisa também que eu queria lembrar é que para a aula de amanhã a gente vai fazer o encontro online pelo Google Meet, tá? Amanhã na nossa aula, no horário da nossa aula, eu vou enviar um videozinho para vocês, beleza? Só para relembrar também, em relação às atividades, sempre coloca nome sério, tá? Mesmo sendo pela plataforma, coloca nome sério, porque alguns alunos utilizam o e-mail dos pais, não é o e-mail próprio, então às vezes a gente fica meio perdido para saber de qual aluno é aquela atividade. Então não esqueçam nome e série, beleza? Os meus vídeos de aula que eu vou gravar para vocês, eu vou tentar separar eles em tópicos para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Geralmente, né, nas aulas de história, eu até já comentei com vocês há um tempo atrás, né, para os alunos para vocês que já foram meus alunos no outro ano e outros anos, a história a gente sempre estuda. Quando a gente fala de história de um determinado país, né, de algum determinado cidade, estado, enfim, a gente tenta estudar, destacar os pontos principais como política, economia, a sociedade que estava rolando ali naquele momento. Em alguns casos a gente debate a religião também, tá? Então eu vou tentar separar as aulas por esses tópicos, tá? De política, sociedade, o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo no mundo naquele momento, tá? Naquele determinado período que a gente estiver estudando. E aí, tentar ser o mais didática possível, mas caso algum aluno ainda tenha alguma dúvida, né, fica alguma coisinha para trás, sempre estou disponível naqueles horários de atendimento, de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 5 horas. E aí, quem quiser me procurar no privado, eu estou aqui disponível, ok? Então, bora lá. Segundo reinado, né? O segundo reinado, ele foi o período que o Brasil foi governado pelo imperador Dom Pedro II, entre o ano de 1840 a 1889. Esse período do segundo reinado, ele durou 49 anos. E Dom Pedro II, ele foi o governante que ficou mais tempo no poder do Brasil. Ele assumiu o trono quando ele tinha 13 anos de idade e ele ficou no trono, né, no poder, até ele ser deposto em 15 de novembro de 1889, quando os militares proclamaram então a República, tá? Então, como eu disse, o segundo reinado ele dura 49 anos, ok? Vamos lá, próximo tópico é o contexto histórico do segundo reinado. O que estava acontecendo, né, ao redor do mundo nesse período do segundo reinado? Nesse período, o Brasil ele se consolidou como um império de grandes proporções territoriais, né, o maior da América do Sul, o que reforçava a necessidade de consolidar tanto as fronteiras como também a unidade política interna. Né? Historicamente, a gente pode dividir o Brasil, o Império, em 3 períodos, que é o período regencial, aliás, é o primeiro reinado, depois a gente tem o período regencial e, por fim, a gente tem o segundo reinado, tá? O segundo reinado, ele se iniciou logo depois de um período bem conturbado, que era o período regencial, né? Esse período ele foi marcado por revoltas provinciais. De norte ao sul do Brasil, as províncias pegaram armas, né, por conta de disputas de poder local, alguns problemas sociais e também algumas questões republicanas, tá?
Durante esse período regencial, não havia imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que seria conhecido como Dom Pedro II. Nessa época, ele tinha apenas 5 anos de idade, tá? As constantes disputas, né, provinciais que aconteciam naquele período fizeram com que fosse decretado o golpe na maioridade. Tá? Esse golpe, o que era o golpe da maioridade? Foi instituída no ano de 1824 a primeira Constituição brasileira, e lá deixava claro que para assumir o trono aquela pessoa tinha que ser maior de 18 anos, né? E esse golpe da maioridade foi quando fizeram um decreto para que permitisse a coroação de Dom Pedro II, mesmo sem ele atingir essa maioridade mínima, que era 18 anos, né? Que era exigida pela Constituição. Então, eles acreditavam que com o imperador coroado, esse poder moderador, né, ele poderia ser exercido novamente, e assim eles iam garantir uma ordem interna novamente no Império Brasileiro. Tá? Então, quando Dom Pedro II estava com 15 anos, eles fizeram esse golpe da maioridade. Tá? No contexto externo, né, o que estava rolando fora do mundo, fora do Brasil, ali ao redor do mundo, o mundo inteiro estava dominado pela Europa, né? A Europa expandia seus domínios pela Ásia, pela África, né? Por todos os continentes. E no século XIX, ele foi caracterizado pelo avanço das tecnologias, né? Das novas tecnologias, e pelo desenvolvimento científico também, tá? Nesse momento estava acontecendo a segunda fase da Revolução Industrial, um período que expandiu a indústria para todas as nações europeias, como França e Bélgica, tá? E também nesse momento acontecia a unificação da Alemanha com a Itália, né? Que em pouco tempo elas se tornaram grandes potências europeias. Então agora a gente vai entrar nas características do segundo reinado, tá? Política, economia e sociedade. Eu vou começar falando pela política, tá? No segundo reinado, essa política ela foi marcada pelo retorno do poder moderador, né? Então, logo após a abdicação de Dom Pedro I e na impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta da sua pouca idade, o poder moderador ele foi suspenso durante o período regencial, né? Como vocês já viram. Porque a Constituição ela não autorizava o imperador exercer, porque ele era menor de idade. Aí veio então o golpe da maioridade, que é a coroação de Dom Pedro II, né? E aí com essa coroação, o poder moderador ele voltou a ser exercido até a proclamação da República, que aconteceu em 1889, tá? Então dessa forma, consolidava-se a centralização política, de novo no imperador, né? E também o fortalecimento dessa figura do imperador, tá? Que era Dom Pedro II nesse momento. O parlamento ele foi um grande local de debates durante o segundo reinado, tá? Existiam 2 partidos políticos que dominavam demais a cena política naquele momento, que eram os conservadores e os liberais, tá? Os seus representantes, tanto dos conservadores quanto dos liberais, eles não tinham diferença ideológica, né? Um grupo defendia muito algo e outro grupo defendia muito algo, né? Então eles tinham mais ou menos o pensamento, e dessa forma não importava tanto se o parlamento fosse dominado por conservadores ou por liberais, porque eles haviam disputa apenas por prestígio mesmo e por vantagem política. Não existe uma distinção grande entre entre o governo conservador e o liberal, tá? O parlamento brasileiro, então, ele buscou inspiração na Inglaterra, né? Só que o poder moderador concedia ainda Dom Pedro II interferir no Conselho de Estado da mesma forma, e também deixava ele dissolver o parlamento se ele quisesse, tá? Isso, de certa forma, era oposto do parlamento britânico, onde que eles estavam buscando inspiração, né? Porque lá o rei ele não interferia nas atividades parlamentares, tá? Então, por esse motivo, a gente chama esse momento como parlamentarismo às avessas, porque o parlamentarismo, que era a inspiração deles, que era da Inglaterra, o poder moderador, que era o imperador, né? O chefão ali daquele momento, ele não podia interferir no Conselho de Estado. Já aqui no Brasil, o
imperador ele interferia diretamente tanto nas atividades parlamentares quanto também podia dissolver isso. Então, parlamentarismo às avessas, tá? Depois teve a Guerra do Paraguai, né, em 1865, e os militares do exército eles ganharam força, tá, nesse momento. E eles também começaram a não se conter mais apenas com as atividades dos quartéis, tá? Inspirado por alguns ideais positivistas que estavam rolando naquele período ali no contexto histórico, os militares decidiram também que tinham o dever de participar da política brasileira, tá? Porém, Dom Pedro II, ele impediu essas manifestações políticas vindo desses quartéis. E aí isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. Então já tem um ponto aí de atenção para a gente anotar em relação à questão de como vai começar a acabar com esse segundo reinado. Esse é um dos motivos, tá? O exército ele começa a conspirar contra o imperador, tá? Outra questão também que vai impulsionar esse deslize, né? Esse desmanche do segundo reinado é que desde o primeiro reinado existia a união entre o Estado e a Igreja, né? De acordo com essa Constituição de 1824, a religião oficial do Império ela se torna a católica, né? E aí depois de um determinado período, o imperador, né, Dom Pedro II, ele começa a separar um pouco essa questão da Igreja, né, algumas regalias, né, entre aspas, que a Igreja Católica tinha. E isso também é outro motivo que faz com que vai enfraquecendo esse poder do segundo reinado, tá? Agora a gente vai falar da economia que estava acontecendo no segundo reinado. Qual era a principal fonte de renda, né, o principal lucro que era obtido naquela época, tá? Com a independência, né, em 1822, trouxe mais transformações políticas do que sociais e econômicas para o Brasil, tá? Então, a economia permaneceu durante o período imperial como agroexportadora, ou seja, atendendo às necessidades do mercado europeu, tá? Em meados do século XIX, um produto ele começou a ser exportado de forma mais intensa, que era quem lembra? O café, né? Então, ele foi plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, que era entre São Paulo e Rio de Janeiro. E essa exportação de café, ela ocupou um espaço na economia brasileira do segundo reinado tão grande e gerou tanto lucro para os cafeicultores, né, que eles alavancaram a economia nesse período, tá? Através do café, da plantação de café, tá? A mão de obra que era utilizada era a mão de obra escrava, tá? Com êxito nessas lavouras de café, essa escravidão aumentou a movimentação de escravos da região Nordeste e também das minas de ouro para a região do Vale do Paraíba, tá? A partir do ano de 1850, o café ele se expandiu para a região paulista também e tornou-se o maior produtor de café do Império, tá? Então, a região paulista, nesse período, foi a maior produtora de café do Império, tá? Ao contrário das lavouras do Vale do Paraíba, o café que era plantado no Oeste paulista, ele contou com a mão de obra de imigrantes, tá? O Vale do Paraíba contava com a mão de obra escrava e já essa região paulista, ela contou com a mão de obra de imigrantes, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Nesse momento, inúmeros europeus eles vieram do Brasil, né, para o Brasil, em busca de melhorar suas condições de vida e também se estabelecer em São Paulo, tá? Esses imigrantes eles fugiam dos conflitos sociais e guerras que eram relativos à unificação alemã e italiana, tá? Essa mão de obra ela tinha mais qualificação do que a escrava e isso foi fundamental para o êxito da produção cafeeira dessa região paulista, tá? A partir desse momento, como eu já comentei, a província de São Paulo passou a se destacar no cenário nesse momento do Segundo Império, tá? O café, ao longo do século XIX, ele se tornou a principal atividade econômica do país, tá? Do Brasil, mas ela não era a única. Mesmo em menor número, ainda havia produção de açúcar, a exploração do ouro e também outras atividades econômicas que eram secundárias, tá? Além
dessas questões, né, dessas outras produções de açúcar, exploração de ouro, enfim, haviam também alguns projetos de investimentos em outros ramos econômicos, como a indústria, tá? Foi nesse momento que veio algumas indústrias para o Brasil e também começaram a construir algumas estradas, tá? Tem um rapaz que ele é conhecido como Barão de Mauá, não sei se vocês já ouviram esse nome por aí, mas foi ele que procurou meios para desenvolver a indústria aqui no Brasil, né? Só que ele não conseguiu superar o domínio do café, né? Esse Barão de Mauá, ele foi pioneiro na indústria e ele também foi pioneiro na construção das ferrovias, tá? Essas ferrovias, elas foram utilizadas no transporte do café até o Porto de Santos, onde esse produto ele era exportado para a Europa inteira. Então, só fazendo um apanhado geral em relação à economia, o principal produto desse período era o café, tá? Mas ele não era o único. Então, a principal atividade econômica era a produção do café, né? Exportação do café. E aí, em menor número, mas não menos importante, produção de açúcar, exploração do ouro e outras atividades econômicas também, tá? Então, isso a gente tá falando sobre a economia, beleza? Então, isso aí foi sobre a economia que estava acontecendo naquele segundo reinado, ok?